Olá a todos, estamos aqui em mais uma Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zappa e hoje eu estou aqui com muita alegria, né, no meio disso tudo, com a doutora Margarete Dal Como, que é médica pneumologista, pesquisadora, é consultora da ONU para assuntos de tuberculose, é uma pessoa que vem sendo muito importante nesse momento em que as pessoas estão todas meio perdidas e tentando ver o que vai acontecer com essa crise toda, com o coronavírus. Então, vamos conversar. A doutora está muito cansada, porque ela trabalha também na Fiocruz, principalmente, né? E dá aulas, e os dias dela não têm sido fáceis. Então, nós vamos tentar falar aqui, começar logo essa entrevista, o quanto ela aguentar falar com a gente. Doutora, muito obrigada por estar aqui. E eu queria começar perguntando, já que se passaram alguns dias desde que foi decretada a pandemia, e parecem meses, né? Porque a gente já está aqui nessa loucura toda, e eu queria saber, em primeiro lugar, se as autoridades brasileiras estão tomando as medidas certas, como é que está caminhando, se a nossa curva é mais alarmante do que dos outros países que a gente já viu, em que estágio que nós estamos. Obrigada, Regina. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para falar para você, seus seguidores. É um prazer. Na verdade, assim, o nosso dever é informar aquilo que nós sabemos, né? Nós estamos diante de uma situação que é nova, estamos diante de um patógeno que é novo, de uma epidemia nova. Nós conhecemos as grandes epidemias da história, né? A última grande epidemia que dizimou a humanidade foi a gripe espanhola, já 100 anos atrás, que matou 50 milhões de pessoas naquela ocasião. Se nós fizéssemos a conta proporcional à população mundial de hoje, seriam mais de 200 milhões de mortes. Então, o nosso registro é um registro histórico. Depois, as duas epidemias de doença respiratória ocorridas nos últimos 15 anos, a epidemia da SARS, depois a epidemia da MERS, no Oriente Médio, que tiveram uma taxa de mortalidade e de letalidade muito altas. E agora essa epidemia, cujo epicentro foi na China, como todo mundo sabe, e nós sabíamos, não é nenhuma surpresa, a capacidade de transmissão universal que esse novo vírus tem. Então, de certa maneira, a situação brasileira, que você me pergunta, Regina, é uma situação que nós poderíamos responder. Nós somos hoje, né? Não hoje exatamente, nesse fim de março, quase 20 de março, mas nós éramos, há uma semana atrás, o que a Itália era há um mês atrás. E a Itália, bem como a Espanha, foram países que negligenciaram a gravidade do problema do ponto de vista epidemiológico. O Brasil, na verdade, né, eu diria que está, de maneira muito correta, correndo atrás do prejuízo. Ou seja, nós não estamos fazendo ações, eu diria, assim, nem precipitadas. As ações têm sido tempestivas, de uma certa maneira. Talvez pudéssemos tê-las tomado uma semana antes, mas, de qualquer sorte, nós temos tomado ações restritivas, que é a única coisa que nós podemos fazer. Então, é preciso que as pessoas entendam que nós estamos diante de um vírus que se transmite, ao contrário do H1N1, que se transmite com uma facilidade enorme, enorme. Ou seja, a transmissão é exponencial, cada pessoa transmite para 3 ou 4, 4 transmite para 4 vezes 4, então, portanto, é geométrico, não é aritmético. Então, isso faz com que a disseminação dessa doença seja não só muito rápida, como muito aguda. Isso foi o que aconteceu na Itália ao subestimar a capacidade de transmissão, ou seja, os índices de transmissibilidade dessa doença, e com uma população de altíssimo risco, porque a Itália tem uma das populações mais idosas do mundo. E o que aconteceu foi uma curva epidêmica de transmissão muito rápida, né? Hoje você deve ter visto as notícias que estão na mídia, houve 420 mortes em 24 horas, quer dizer, hoje a situação da Itália, não há dúvida, é a mais dramática em todo o mundo, né? Não tem mais nem como enterrar esses corpos todos, né? Não há logística para fazer isso, mesmo num país, de certa maneira, avançado como a Itália.
Então, as medidas que nós estamos tomando no Brasil, Regina, são medidas corretas. Eu tive a honra de fazer parte, junto com colegas do maior valor, das sociedades médicas, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde nos convocou para uma reunião de especialistas há uma semana atrás, na qual nós pudemos estabelecer normas e recomendações no sentido de interceptar a cadeia de transmissão, que é o objetivo maior de tudo que nós estamos fazendo. A nossa preocupação, na verdade, se divide em duas vertentes. Primeiro, como nós vamos interceptar a cadeia de transmissão, ou seja, diminuir o impacto dessa transmissão de maneira rápida. E segundo, como nós vamos assegurar a logística para o número de casos graves, que nós estimamos que esteja entre 5%, 7%, 10%, que vão precisar de estrutura hospitalar. Hoje, na prática, nós já vemos que, uma vez instalada, definida, né, e caracterizada pela OMS como pandemia, e o Brasil admitindo que a epidemia será de grande transmissão local, hoje nós já temos a rede privada de hospitais com uma utilização de um grande número de leitos com pacientes graves internados e a rede do SUS que se prepara com várias medidas que nós podemos depois explicitar ao longo dessa nossa conversa. Acho que a gente já avançou bastante, mas tem algumas perguntas que talvez as pessoas ainda não sabem. Por exemplo, se esse vírus tem uma mutação e ele aparece diferente em cada região, porque também já ouvi falar que a incubação era de mais tempo, mas agora já dizem que a incubação é de 3 a 8 dias. E também, além de ser um vírus que se espalha com facilidade, ele parece ser, que, na minha opinião, assim, completamente leiga, muito resistente, né? Ele fica, pelo que eu li até agora, ele fica em algumas superfícies bastante tempo. Então, isso também dá a oportunidade das pessoas botarem a mão ali ou se contaminarem. Eu não sei se isso é certo, mas a população, na verdade, está um pouco perdida também, com muita coisa que tem sido divulgada, muita coisa correta e muita coisa que a gente não sabe se está certo. Então, já se pode agora, nesse momento, a gente viu o caso da Itália, realmente é terrível, mas, e talvez porque eles tenham tomado essas medidas muito tardiamente, mas tem outras coisas que falam também que o Brasil tem uma vantagem, que é o calor. Já ouvi falar também que isso não tem nenhuma relação. Explica um pouco para a gente, doutora, por favor. Tá, então, assim, você colocou várias questões, vamos tentar responder uma de cada vez, porque são coisas distintas, né, Regina? Em primeiro lugar, quer dizer, a questão, o que faz esse vírus ter esse grau, essa taxa, digamos assim, de transmissibilidade tão alta? Ele não é um vírus totalmente de transmissão aerógena, ou seja, ao contrário de outras doenças, inclusive bacterianas, como a tuberculose, por exemplo, a transmissão é inteiramente aerógena. Você tosse, faz um aerossol, ele permanece vivo durante algumas horas e transmite. Esse vírus ele se transmite não apenas por aerossol, mas ele se transmite por gotículas, ou seja, quando a gente fala, nós eliminamos algumas gotículas naturalmente. Essas gotículas se depositam nas superfícies, nas mesas, nas maçanetas, nas alças de transporte coletivo, por exemplo, onde as pessoas pegam, nas bolsas, nas mochilas, na roupa. Então, ele é capaz de permanecer viável, porque ele está dentro dessas gotículas algumas horas. Não está completamente, precisamente determinado quantas, isso não faz tanta diferença. O que importa é que ele permanece, por exemplo, numa mesa de trabalho, alguém doente, digitando num teclado de computador, aquele teclado está completamente contaminado, aquela mesa está completamente contaminada, qualquer um que venha logo depois ou que utilize ao mesmo tempo tem uma chance enorme de se contaminar. A questão do clima, Regina, é uma questão ainda muito pouco clara, porque, na verdade, o grau de aglomeração da China é de tal ordem, né, que você imagina que não foi só o clima, porque, ao mesmo tempo que eclodiu a epidemia na província de Hubei, na cidade de Wuhan, onde começou, como todos sabem, ao mesmo tempo começou a aparecer casos em Singapura, e Singapura não estava no inverno.
Singapura conseguiu conter, porque o clima lá não tem esse inverno, né? Naquela península. Então, assim, o que aconteceu, assim, nós não podemos atribuir que o clima tropical, que é o nosso clima, seria, no caso, né, se tivesse ocorrido no início, no auge do nosso verão, seria favorável a diminuir essa agressividade dessa transmissão. Então, assim, como nós estamos diante de uma doença nova, há muito mais questões do que respostas. O nível de investimento científico em produzir conhecimento sobre a epidemiologia, a transmissão, vacinas, né? Nós vamos conversar depois, posteriormente, sobre essa perspectiva, a prospectiva, digamos assim, dessa epidemia e como é que ela deve entrar, passar por esse período, digamos assim, pandêmico e epidêmico e depois entrar, porque forçosamente entrará, numa fase endêmica, ou seja, é mais um dos vírus que vai passar a conviver com os seres humanos, não há a menor dúvida. Nós teremos que ter vacina, por quê? Porque o coronavírus, esse tipo, o SARS-CoV-2, passará a fazer parte da nossa convivência como seres humanos, porque ele já migrou e ele agora é um patógeno que agride os seres humanos. Então, é isso. Quer dizer, a questão do clima, eu não acho que isso seja, nós tenhamos informação científica que suportem defendermos que o fato de chegar ao Brasil. Além do que, ele já chega ao Brasil quando nós calculamos, os epidemiologistas calculam que o auge dessa curva epidêmica se dará na segunda metade do mês de abril. Então, nós temos 2 meses muito complexos e muito complicados no Brasil, onde no Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo, a curva epidêmica sobe de maneira dramática nesse momento, né? Ela já começa e ela vai alcançar, sem dúvida nenhuma, as periferias, né? As áreas de comunidade, né? Só no Rio de Janeiro, você sabe que nós temos 2 milhões de pessoas que vivem em comunidade, então nós esperamos aí um impacto de sofrimento humano, um impacto de demanda de serviços médicos muito grandes. Por isso, eu ouvi hoje com muita, digamos assim, satisfação, se nós podemos dizer isso diante de uma tragédia desse porte, que o Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro vão criar conjuntamente hospitais, como se fossem hospitais de campanha, utilizando as dependências do Rio Centro, que é um grande centro de convenções, para adaptar. Coisa que a Itália também está fazendo. Quer dizer, a Itália não tem condições de atender o número de doentes graves que hoje tem. Eu falei com um colega lá na Lombardia, amigo, e que trabalha nessa área, e ele me descreveu há menos de uma semana atrás, no fim de semana, naquele dia havia 547 pacientes em ventilação mecânica apenas na província da Lombardia. Isso, Regina, posso lhe dizer que ninguém suporta, nem os Estados Unidos têm condição de ter esse número de pacientes demandando terapia intensiva e ventilação mecânica. Não é só uma questão de custo, é uma questão da complexidade médica e tecnológica que isso exige, de contenção da transmissão, de cuidado com os profissionais de saúde, o número de médicos e enfermeiros que ficaram doentes na Itália e que faleceram não é pequeno, é muito grande, porque já são também pessoas mais maduras. Então, assim, eu volto a te dizer, quer dizer, nós temos mais pergunta do que resposta em relação a esse grave problema que estamos vivendo. Eu acho que para a gente é inimaginável o que vai acontecer. A gente não tem muita ideia ainda, mas a gente sabe que é uma coisa muito, muito séria, muito pesada. Em relação à vacina, não se pode prever também quando ela vai ser. Parece que a China já começou a testar algum tipo de vacina, mas não se sabe quanto tempo demora. Olha só, Regina, a vacina é um negócio que demora. Quando teve a SARS para H1N1 e logo depois veio o H3N2, quer dizer, a vacina levou aproximadamente 4 anos para poder ser colocada em uso, né? Vacina é uma coisa muito complicada, né? É como ensaio clínico para estabelecer tratamento quando você associa mais de um medicamento, né? Ele tem que ultrapassar todas aquelas fases, fase pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3, até que ele seja considerado pelos órgãos regulatórios passível de ser incorporado para a utilização. Vacina é pior,
Por que vacina é pior? Porque a vacina tem que provar duas coisas, ela tem que responder a dois quesitos, né? Ela tem que ser eficaz, ou seja, ela tem que realmente proteger a pessoa e ela tem que ser segura, ela tem um quesito de segurança, segurança biológica, ou seja, ela não pode causar mal, não pode ter efeito colateral. Então, isso para ser testado em humano e dar resultado leva muito tempo. Nós temos existem algumas experiências chinesas, mas as experiências chinesas são muito, nós não temos tanta informação, né? Eu prefiro falar daquilo que a gente conhece mais consistente, e a vacina que é mais, me parece, né, do ponto de vista prospectivo, mais promissora, é uma iniciativa, uma joint venture israelense e americana, que começa agora, nesta semana, uma fase 1. Uma fase 1 quer dizer aplicação em humanos em teste, né? Então, assim, se isso funcionar bem, ultrapassar-se a fase 1, fase 2, etc., até nos Estados Unidos, no caso, tem que ser aprovado pelo FDA, né? Enfim, isso vai levar aí, na melhor das hipóteses, na mais, digamos assim, otimista, 1 ano e meio a 2, não menos do que isso. Então, essa epidemia, ela prescinde de qualquer possibilidade de tratamento ou prevenção com vacina. O que nós temos de arma nessa epidemia, neste momento, Regina, é parar a transmissão, diminuir o número de casos de pessoas que fiquem doentes e, sobretudo, diminuir o número de pessoas que fiquem graves. E é por isso, como ela é uma doença que mata velho, né, ela mata idosos, basicamente, ou pessoas que sejam portadoras de doenças que a gente chama de comorbidades, né? De doenças das quais a pessoa já seja portadora, como, por exemplo, pacientes transplantados de órgão, pacientes com câncer, com HIV, diabetes descontrolado, pacientes que usam medicação imunobiológica ou imunossupressora, todas essas hipertensos, né? Nos dados chineses, nos dados publicados pelos chineses, que são grandes coortes de pessoas estudadas, hipertensão e cardiopatia foram os 2 marcadores mais importantes para aumentar a mortalidade. Então, assim, isso é uma coisa que nós temos que levar em conta. Então, gente de idade, né? Ou seja, pessoas acima de 65, 70 anos, que sejam cardiopatas, operados do coração, usuários de medicamentos, essas pessoas, sem dúvida nenhuma, foram aquelas que concorreram para maior mortalidade. Então, portanto, é esse grupo que nós temos que realmente ser muito radicais no sentido de proteger. Eu até achei bonito quando o ministro falou: cuidem dos seus idosos, né? Levem coisas para ele, cuidem, façam uma rede de solidariedade. E isso está ocorrendo mesmo no Brasil. É até bonito, eu já vi várias manifestações, né, edifícios, condomínios, onde moram muitas pessoas idosas, eventualmente sozinhas. Os mais jovens estão levando comida, suporte, roupa limpa, enfim, coisas que são perfeitamente, no momento epidêmico como esse, esperadas e desejáveis. Essa é uma das boas notícias dessa crise toda, porque isso pode devolver às pessoas esse sentimento de solidariedade e compaixão, e vamos esperar que isso aconteça e que não seja tão ruim. Mas falando em termos de tratamento, não há tratamento para essa doença, mas hoje, por exemplo, eu li, e também entre tantas coisas que a gente lê, eu não sei o que pensar disso, que a Índia estaria desenvolvendo um tipo de tratamento para o vírus. Procede isso, doutora? Olha só, Regina, em termos de tratamento, a opção brasileira, né, a opção que nós tomamos após uma revisão, o Ministério da Saúde, através de seus técnicos, fez para nós, para subsidiar a nossa discussão, uma muito cuidadosa revisão sistemática. Uma revisão sistemática, para aqueles que não estão habituados a essa terminologia, é quando você busca tudo que está publicado, separa metodologicamente por diferentes classes e avalia a metodologia, avalia as conclusões, vê se as conclusões são realmente consistentes com os objetivos propostos, etc. Isso foi feito. Nunca se viu uma tsunami tão grande de publicações médicas em tão pouco tempo. Então, na verdade, existem alguns tratamentos que foram utilizados, e eu diria todos eles são off-label, ou seja, não são tratamentos que são prescritos em bula, é uma utilização de coisa
para um fim diferente daquele para o qual o medicamento foi criado e aprovado pelos órgãos regulatórios. Sim. E isso houve. Então, por exemplo, os chineses usaram, e os europeus estão usando, a associação de 2 antivirais, que são antivirais utilizados para AIDS. Alguns deles associaram a esse a ribavirina, que é um antiviral utilizado para tratamento de hepatite B e C. Alguns outros utilizaram a cloroquina, que é um medicamento antimalárico. Então, assim vai. Quer dizer, são experimentos que, até o momento, as conclusões não nos permitem considerá-las suficientemente consistentes para adoção. Então, a posição brasileira foi, a meu ver, correta. Eu defendi essa posição de não recomendar nenhum tipo de tratamento para os pacientes graves, a não ser suporte ventilatório de terapia intensiva, e aguardar o que vai sair publicado, porque já está registrado. Existe um órgão, Regina, que não é um site exatamente, mas é um órgão chamado Clinical Trials, onde tudo que é estudo considerado ético é registrado. Então, o que não está registrado ali, a gente nem sequer lê, porque não é sério, né? Mas se está no Clinical Trials é porque foi considerado, passou por um crivo técnico e ético adequado. Então, assim, existe um trial chinês que está em desenvolvimento, com um número imenso de pacientes, mais de 20 mil pacientes em estudo, e esse trial é um trial pragmático, naturalmente, porque o tratamento é curto, são tratamentos de 14 dias, e nós optamos por esperar a análise estatística e a análise dessa metodologia e a publicação desse trial, que deve acontecer dentro de 1 mês e meio, mais ou menos, a 2. Então, nós vamos esperar, porque o número de doentes é enorme, etc. Assim, a minha posição, assim, do que eu li, dos estudos que a gente leu, que discutiu, assim, não é uma visão muito otimista desse tipo de tratamento, não, sabe? Porque, assim, o que me parece mais promissor é o que está sendo feito, que é um outro trial com uma medicação que não tem registro no Brasil, é um outro antiviral que se chama Remdesivir e que também não tem registro americano, está sendo usado em uma metodologia dita experimental, nós chamamos um fármaco investigacional, e ele está sendo utilizado nos Estados Unidos. A proposta americana é tratar os casos graves com esse remédio. Então, isso me parece mais promissor do que a associação dos outros medicamentos que estão sendo feitos, mesmo que em maior escala na China. Mas isso são conjecturas, Regina, apenas para dar um overview assim, de tudo que está acontecendo, muito resumidamente, para você entender. Então, existe, nós vamos dar aos nossos pacientes graves internados o suporte ventilatório, o suporte de terapia intensiva, até que nós tenhamos... o que não impede que alguém use off-label, naturalmente, né? Mas não é o recomendado. E, normalmente, o ciclo da doença seria de, não sei, tem um ciclo normal ou depende de cada paciente? Você diz a duração clínica? Duração clínica. Na verdade, assim, existe um ciclo, sim, né? Ou seja, você tem contato com alguém doente, você se infecta, o tempo médio, ou mediano, digamos assim, de aparecimento de sintomas é 4 a 5 dias, você já está contagiando outros, mesmo sem aparecer sintomas, é isso que torna a doença tão perigosa, né, e tão peculiar, porque você pode contagiar mesmo antes do onset, digamos assim, do aparecimento claro dos sintomas clínicos, né? E ele tem uma duração, dependendo, 80% das formas são muito leves, você está vendo aí essas pessoas todas que pertencem ao governo brasileiro que foram infectadas naquela viagem à Flórida, né? De modo geral, estão todos eles evoluindo muito bem, até o general Heleno, enfim, que é uma pessoa já de mais idade, né? Que teoricamente pertence ao grupo de alto risco. Então, assim, esperamos que todos se recuperem de maneira benigna, digamos assim, né? Mas, assim, 80% dos pacientes evoluem assim, durante 14 dias. Em 14 dias, a pessoa recupera e volta ao normal, como a primeira doente brasileira que teve alta, que é aquela senhora, aquela moça jovem de Barra Mansa, que também foi um caso importado, que já está de alta e pode retomar a normalidade da sua vida.
Então, esse é mais ou menos... A pessoa já fica imune ou ela pode pegar novamente a doença? Essa é uma pergunta boa, Regina. Nós não sabemos responder. Não há uma imunidade conferida pelo coronavírus por uma infecção. A nossa impressão é que você pode se reinfectar de novo. E essa é uma coisa muito ruim, né? Mas tudo indica que ele seja um vírus que não confira imunidade definitiva. Agora, eu sei que você deve estar muito cansado. Eu queria fazer uma última pergunta, mais ampla. Será que depois de tudo isso que a gente está vendo no mundo inteiro, e já vimos até o Macron na França fazendo uma menção a isso, e aqui no Brasil a gente tem o SUS, que é tão importante num país que tem a população pobre que a gente tem. Será que depois dessa tragédia toda, dessa crise toda, o SUS vai voltar a ser uma pauta importante para as autoridades brasileiras futuras e atuais, e a importância do Estado na proteção do cidadão? Olha, Regina, a pergunta é muito boa, né? E ela é uma pergunta que nos permite considerar muitos pontos aí, né? O presidente Macron foi muito feliz quando ele disse uma frase muito emblemática, né? Nous sommes en guerre, e é verdade, né? Nós estamos numa guerra e nós precisamos vencer essa guerra, né? Utilizando toda a nossa tática estratégica e toda estratégia e tudo que nós aprendemos numa situação de guerra. No Brasil, nós temos uma situação muito, eu diria, muito definitiva de como isso vai se dar, que é exatamente nós temos o SUS, que é quem vai responder. Quem vai responder por essa epidemia no Brasil? A gente é o SUS, não há dúvida. O SUS atende 80% da população brasileira ou mais. Então, assim, quem vai dar resposta quando a gente diz vai armar um hospital de campanha nas dependências do Rio Centro, isso não é iniciativa privada, isso é o SUS que vai arcar com isso, que vai botar respiradores, que vai botar cama, que vai contratar profissionais de saúde, que vai terceirizar serviços. Então, é o SUS, não há dúvida. Sem a força do SUS, nós não vencemos essa epidemia de nenhuma maneira. As pessoas que estão em comunidades, que vivem em comunidades, em áreas de grande concentração urbana, essas pessoas dependem das UPAs, das clínicas da família, dos centros municipais de saúde. Essa estrutura é que vai coletar, que vai... Tivemos um probleminha, acho que... Eu acho que e gostaria de fazer um comentário, se me permite, sobre isso. Quer dizer, não é a posição brasileira a mesma do Dr. Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, que diz testem, 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 testem. Não é essa a nossa posição. Nós não temos testes suficientes para isso. Nenhum lugar do mundo tem. Nem os Estados Unidos tem. Nos Estados Unidos está faltando testes para diagnóstico. No Brasil, sim. Novamente, é o SUS que vai dar resposta. Quem está produzindo os testes para diagnósticos é a Fundação Oswaldo Cruz. Nós já entregamos ao governo os primeiros 35 mil testes, tem uma encomenda até 100 mil testes nas próximas 2 ou 3 semanas, e de modo que a Fiocruz tem a intenção de, até alcançar o auge da curva epidêmica, portanto, em 2 meses, ir até 1 milhão de testes produzidos no Brasil. Então, isso tudo é o SUS. É a força do SUS que é quem vai dar resposta a essa epidemia, não há a menor dúvida. Nós temos que esperar que tudo isso sirva para se ver a importância da pesquisa de uma instituição como a Fiocruz, a importância e a força do SUS, e que isso sirva de lição para todos aqueles que pensam num desmonte do SUS ou da pesquisa no Brasil. Doutora, olha, não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer agora, antes da gente terminar. Acho que não há dúvida, Regina, né? A gente que trabalha, que tem visto assim um desestímulo, né? Uma evasão de cérebros, que foi o que nós vimos nos últimos anos no Brasil e que é muito triste, né? Nós temos pesquisadores da melhor qualidade que, quando vão trabalhar fora do Brasil, trabalham em equipes também da melhor qualidade das universidades estrangeiras. Então, assim, isso é muito lamentável, porque nós temos pessoas
no Brasil, e com um pouco de estímulo, um pouco mais de respeito, sem dúvida nenhuma, a produção brasileira poderia ter um lugar sob o sol, se eu posso dizer assim, muito mais justo e qualificado como ela merece, não há dúvida. Sem dúvida alguma, doutora. Eu queria agradecer muitíssimo a sua participação aqui, os nossos espectadores aqui da TV do 47, do Estação Sabiá, que é o nosso programa, agradecem muitíssimo também, tenho certeza. Muito obrigado, bom trabalho, boa luta. Obrigada, Regina, e boa sorte para nós, né? Boa sorte para nós aqui. Muito obrigada, boa noite, tchau. Boa noite, tchau.